Paquisa, deixa eu... Tem um comentário que eu gostaria de fazer, está anotadinho aqui. Primeiro, parabenizar mesmo a todas as mulheres. Como disseram acima ali, o dia de celebrar são todos os dias, né? E, assim, eu tento fazer isso pelas mulheres. Mas parabenizar aí todas as mulheres que estão nos assistindo, todo o público feminino da ASEMP, que inclusive é a maioria, de número de associadas eu não vou saber dizer exatamente a porcentagem, mas eu sei que é maioria, e de colaboradoras também, que Sim. também é a maioria aqui na ASEMP. Se eu não me engano, e a Ludmila, que deve estar antenada aí, pode me corrigir, mas são de 64% de público feminino de colaboradoras aqui. Então, parabéns a todas vocês merecem um dia para chamar de seu, evidentemente. E homens que estiverem assistindo, não fica aí falando que também tem que ter um Dia Internacional dos Homens. Pelo amor de Deus, gente, que coisa feia. Mas vamos lá, Paquisa. Para a gente começar, tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Eu queria explicar um pouquinho a relevância do tema. Porque o tema é grande. Aí no título a gente colocou só o sagrado feminino, mas o que a Paquisa sugeriu foi o sagrado feminino, amorosidade, força e superação. Aí fica à vontade, Sim. Paquisa. Geralmente eu gosto de explicar sobre a relevância do tema. Geralmente as lives, os trabalhos, as palestras que eu realizo, eu me baseio muito na experiência clínica, nas demandas que aparecem no consultório, que são demandas reais, muito sensíveis, muito fortes, e partilhar sobre isso numa live é atingir mais pessoas positivamente. E quando a gente fala sobre o sagrado feminino, o sagrado feminino é uma filosofia de vida, é uma oportunidade de desenvolver uma nova consciência sobre o que é ser mulher. É trabalhar o universo da mulher com mais conexão, com mais aceitação, com mais valorização. E é interessante, Renê, porque o sagrado feminino fala desse poder que todos os ciclos que as mulheres passam, como esses ciclos são importantes. Seja o ciclo da juventude, o processo menstrual, gravidez, maturidade, puerpério, todos esses ciclos dizem aí de uma força muito grande. E na medida que essas mulheres começam a fazer essa releitura da importância de cada ciclo, suas perdas, seus ganhos, começa a conectar-se mais à sua saúde física e emocional, a buscar essa essência do feminino, que nós vamos entender aqui hoje, que vai muito além do que a gente pensa. Então, o título ele é muito forte para mim, né, por isso que eu estou explicando. E quando a gente pensa no feminino, na mulher, me vem logo todas as lutas que todas as nossas ancestrais viveram, toda a marca, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que a mulher deixou, né, como a luta da mulher, como a mulher é guerreira, né? E falar sobre amorosidade, falar sobre força e superação é uma homenagem para as mulheres, porque, sem sombra de dúvidas, nessa quarentena, nessa pandemia que nós estamos, né, vencendo, que nós estamos num processo de recomeço, eu percebo como a mulher teve um papel importantíssimo nessa reestruturação. Já comentamos sobre isso em outras lives, mas vale a pena ressaltar, o papel da mulher foi de extrema importância. Era, inclusive, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Paquisa. Vamos Imagino lá. Que nesse período de pandemia você tem atendido muitas mulheres, né? Sim. E baseado nesses atendimentos, vou te falar de papel principal, mas é difícil falar em papel no singular, né? Mas quais papéis assim você percebeu que as mulheres mais exerceram durante esse período? Renê, é uma pergunta muito profunda e muito atual, porque as mulheres, e a minha resposta é baseada não só na minha vida pessoal, mas também na experiência da clínica, atendendo tantas mulheres, né, de forma aí online, né, e agora iniciando presencial, observando a vida das amigas, das familiares também, né, a mulher ela teve um desdobramento muito grande, porque as mulheres desenvolveram tarefas que antes nós estávamos partilhando com a escola, com outros familiares, com os amigos, com a rede de apoio familiar. Então, a gente conseguia dividir melhor.
E na pandemia houve aí um intensivão. As mães tiveram de se desdobrar porque se tornaram ali mães / professora / enfermeiras / terapeutas ocupacionais, e né? cumprindo com a própria função também de trabalho, né? Sim, além da vida profissional, além de reger uma casa, né? Porque a atividade doméstica é uma atividade muito digna, muito importante. Gerenciar uma casa talvez seja uma das grandes profissões, né? Que não tem reconhecimento, que a gente precisa validar. Eu sou ruim, inclusive. Tá? Então, assim, a mulher, ela realmente teve um destaque, na minha opinião, por tudo. Por tanto papel que teve que desempenhar, por tantos papéis, né? Tantas funções. E sempre com muita amorosidade, uma sensibilidade ali muito grande. Lembrando que sensibilidade não é fraqueza, sensibilidade é essa capacidade apurada de sentir, que eu percebo que a mulher tem mais, né? As mulheres hoje têm aí tantas funções nesse quesito dentro da família, dentro do trabalho, e geralmente executam tudo isso com muita atenção, com muita empatia. Lógico, Renê, que as mulheres também têm os seus limites, e nós vamos falar sobre isso, né? Não é à toa que existe um grande adoecimento entre as mulheres, até mesmo devido a essa sobrecarga. Então, nós vamos entender um pouco melhor isso. É muito digno as mulheres terem todas essas capacidades, né? Todas essas virtudes, mas como é importante ligar o radar também para a gente entender quais são os nossos limites, né? E todos nós temos limites e está tudo bem. Ok. Ainda, Paquisa, sobre essa questão desse período de pandemia, dito tudo isso que você acabou de dizer, em relação aos papéis que a mulher teve que exercer simultaneamente, né? E a saúde mental após isso, Paquisa? Hoje você já sente que há alguma diferença clara assim, na saúde mental das mulheres após esse... Eu estou chamando de após período de pandemia, mas eu sei que a pandemia não acabou ainda, tá? Estou chamando de após porque, assim, a gente já está podendo fazer de forma presencial aqui, então a gente está voltando devagarinho à vida normal, mas após esse período de pandemia, Paquisa, você sente que houve um adoecimento mental, como você mesmo disse? Olha, nós temos hoje várias fontes, né, para pesquisarmos em artigos, em documentários, falando sobre o alto índice de adoecimento entre as mulheres, um prejuízo grande em termos de saúde emocional e saúde mental, devido a essa fadiga, devido a essa sobrecarga e essa intensidade de emoções, né? A mulher é puro amor, sabe, Renê? A mulher, nós temos ali os sentimentos muito à flor da pele, né? Então, o nosso radar, ele não desliga. Vou te contar um segredo. Radar de mulher não desliga. A todo momento, nós estamos observando, cuidando, gerenciando, socorrendo, auxiliando, servindo com amor, né? E por mais que a nossa natureza, que a nossa cultura reforce isso, nós também temos ali um limite. Geralmente, esse limite fica claro, pessoal, quando começamos a desenvolver alguns sintomas que vêm revelando que o nosso emocional está abalado. Ninguém adoece gravemente de um dia para o outro. Existe um histórico, as pessoas começam a sinalizar dificuldades, né, no sono, muita fadiga, irritabilidade, um cansaço diário, uma desmotivação muito grande. Isso já vai sinalizando que tem algo acontecendo. E no caso das mulheres, por mais que elas sinalizem isso, o mundo não desacelera se a mulher está adoecendo, pelo contrário. A mulher continua sendo muito cobrada, né? Então, isso colabora para que esses adoecimentos aconteçam em massa realmente. E, como eu expliquei antes, tudo que vivemos ao longo desses 2 anos foi uma carga muito, muito intensa aí de emoções, né? As mulheres tiveram que dar um hiperfoco para essa parte da família, da casa, de criança, da manutenção de todos esses seres que dependem ali da mulher, dos cuidados dessas mulheres. E, naturalmente, onde tem uma sobrecarga, existe um risco grande de adoecimento. O adoecimento, ele vem marcando isso. Nós estamos exagerando, nós estamos nos traindo,
nós não estamos no nosso ritmo natural, né? Antes da pandemia, nós estávamos num ritmo muito acelerado. Na pandemia, nós desaceleramos assim, de uma maneira muito bruta. Então, agora, nesse recomeço, cada um está tentando achar o seu compasso, o seu ritmo, o seu tom. E isso é o mais importante. A beleza de tudo está nessa originalidade, de achar o meu tom, o meu ritmo, a minha forma de viver com mais qualidade. Perfeito, Paquita. Deixa eu ler alguns comentários Sim. aqui. Obrigado pela resposta. Nós já somos 45 pessoas assistindo que aqui. ótimo. Muito obrigado a quem está assistindo. Se ainda não deu o joinha aí no nosso vídeo, dê o joinha aí. Inclusive, nos siga também nas outras redes sociais, tá? Instagram, Facebook, que a gente está sempre postando novidade lá. Tem alguns comentários aqui. O Rafael deu boa tarde. Aí o Dileia fez o meu papel aqui. Obrigado, viu, Dileia? Pessoal, vamos deixar um like na live. Regina Mantino, Paquisa, grande profissional, que já me prestou ajuda no momento difícil de decisões. Tá vendo? Tem muitos elogios assim, eu omito alguns e revelo os outros. Um abraço para todas. Shirley, boa tarde. Regina, boa tarde. Ela está falando o nome dela, inclusive, gente, para quem está chegando agora, dê um boa tarde, sinalize que você está assistindo aí, porque o Rômulo tá ali no bastidor, o Rômulo e o Marconi estão ali nos bastidores, anotando o nome de vocês todos aí, que no final a gente vai sortear esses 2 livros que estão aqui na mesa, ok? Luciana Paranhos, adorei a escolha do tema, estou querendo ler o livro Em Busca da Feminilidade, Perdida, organizada por Conor Zweig. Provavelmente eu li errado, mas eu tentei. A Luciana ainda continua, e todas as violências vividas nos fez estar vezes com o feminino ferido. É interessante pensar assim, né, também. O Vanderlei, boa tarde, Vanderlei. Eusarina, somos fortes, poderosas, guerreiras, mas temos limites, sim. Vamos nos cuidar. Pedro Henrique também dando boa tarde. Mais cedo eu estava tomando um café, eu convoquei o pessoal da dança todo para assistir. Estou esperando, viu, pessoal? Estou esperando. Renê, deixa eu só fazer um comentário dessa fala, né, da nossa associada, do feminino ferido. Profundo, né, gente, pensarmos a frase, o feminino ferido, né? O que vem nos ferindo? Como podemos nos proteger? Como podemos nos fortalecer a ponto de blindarmos mais, né, o nosso corpo, o nosso emocional, para que esses ataques não cheguem dessa forma tão dura e cruel a ponto de ferir, seja o corpo, ou o coração, ou a saúde mental de uma mulher. Ótimo comentário, realmente. Só queria acrescentar, por toda essa sobrecarga, muitas das vezes, Renê, pela falta de apoio, né? Muitas das vezes por uma sociedade ainda machista. Muito. Né? Pelo desrespeito que todas nós, mulheres, em algum momento já vivemos na vida, em todos os ambientes que convivemos. Né? Por isso é de grande importância que a gente fortaleça o nosso emocional, que a gente realmente busque entender, como eu disse antes, Sagrado Feminino é esse convite, né? Eu quero me conhecer, eu quero me cuidar, eu quero fazer essa reconexão, porque nós somos a nossa própria defesa. Né? Nós, mulheres, somos as nossas principais amigas, principais advogadas, eu comigo mesma. Então, é de grande importância, sim, quem fez esse comentário. Nós vamos falar um pouquinho na live também. Vou até resgatar, né? Quem foi. Peraí, foi a Luciana Paranhos. Ah, sim, Luciana. E é isso, e analiticamente dizendo, né, pessoal, o que nos fere, né, qual a minha responsabilidade, né, em relação a bloquear esse tipo de convivência, a entender o que a gente chama de abuso, de assédio, como que a gente pode realmente se proteger, como que a gente pode esclarecer algumas coisas na nossa cabeça, porque a cultura da mulher, infelizmente, reforça que muitas das vezes as mulheres adoecem porque são mais frágeis, ou porque estão erradas, né, e não é bem por aí. Né? Hoje, a saúde emocional da mulher é um tema importantíssimo, porque tem muito a ver com a inteligência emocional. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente aprende sobre questões de saúde, a gente também tem que aprender em relação ao social, né? Como podemos aí nos fortalecer, nos proteger. Eu fico tão feliz de conviver com vocês aqui na ASEMP. Para quem não sabe, aqui na ASEMP tem uma turminha de engajamento muito forte, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu aprendo diariamente, assim. Eu venho de uma família de 4 irmãos homens,
Pensa então. Então, assim, um ambiente... Gente, anos 80, 90, e um ambiente extremamente machista. Não estou falando exclusivamente da minha família e dos meus amigos, mas a gente se acostumou a achar que era algo natural, né? E eu fico muito feliz porque, assim, eu aprendo diariamente. Às vezes eu faço um comentário, aí eu pergunto para a Daniane. Se eu falo, Daniane, tá certo falar isso aqui? Aí ela, não tá. Ou então fala, não tem problema. Então, e eu fico muito feliz mesmo de conviver com vocês aqui na Sempre, ter a oportunidade de conhecer esse universo mais a fundo, de aprender. E estou sempre fico muito feliz mais uma vez de você ter feito questão que eu participasse aqui, né? Que a minha sugestão talvez seria que fosse outra mulher, mas fico muito feliz que você tenha feito essa sugestão e muito grato por aprender sempre aí com vocês, com você inclusive. E esse sentimento, esse traço, esse comportamento do feminino está presente em todos vocês aqui, homens aqui do estúdio, olhou para lá porque ela que estão aqui nos nossos bastidores, é um grupo de homens nos assessorando, Renê, é o que eu sempre falo, dentro de cada homem, dentro de cada mulher, os valores, as crenças positivas, todos os ensinamentos, toda a honra que nós temos é baseado no feminino e no masculino. Então, esses dois contextos, esses dois universos, não tem que se chocar, tem que se unir, cada um respeitando as virtudes, as dificuldades, as limitações de cada um, mas a proposta aqui hoje também, gente, é uma consciência de que só vai existir o sagrado feminino, esse precioso feminino, a força da mulher, na medida que houver uma reeducação em relação a essa visão das mulheres. Viu, Paquita? Reeducação, não só para a questão das mulheres, mas para diversos outros temas aí na sociedade, né? Sim. E honrar, né, a nossa ancestralidade, todas as mulheres que batalharam tanto, para nós dois... Gente, toda hora eu estou encostando, desculpa. Não tem problema, não. Desculpa. Acontece. É tudo novo aqui ainda. Tem uma esbarradinha aqui. Mas é muito importante honrar a nossa ancestralidade feminina, porque se nós estamos aqui hoje, nós viemos de mulheres, né? Nós somos filhos aqui, e se nós estamos aqui batalhando, lutando, trabalhando, houve aí uma intervenção do feminino muito profunda e muito digna. Perfeito. Então, nós estamos aqui honrando todas as mulheres da família, da SEMP, as nossas queridas associadas, funcionárias, mulheres. Então, é uma forma de honrar mesmo, de valorizar, de respeitar e de literalmente colocar o termo sororidade em prática, em ação. É justamente sobre isso que eu quero perguntar. Eu confesso que, inclusive, foi um termo que eu fui conhecer a partir de diálogos sobre o tema das mulheres, né, que é o sororidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, a importância dele para a causa das mulheres. Sim. Já aproveitando aqui o gancho da resposta, Renê, a sororidade não é só um movimento, não é só um conceito. Quando pensamos em sororidade, a gente também deve pensar em ação. Já falamos um pouquinho sobre isso em outras lives também, sobre saúde da mulher. A Paquisa é figurinha carimbada aqui nos nossos bate-papos. E vale a pena repetir. Vai continuar sendo, viu, Paquisa? Obrigada. E vale a pena repetir. A sororidade está nessa empatia, nessa solidariedade, nesse acolhimento, nesse servir com amor, em relação às mulheres, ao grupo de mulheres se unirem mais. E por que tem a ver com o sagrado feminino? Tudo que é muito precioso para a gente precisa ser respeitado, valorizado, precisa ser cuidado. Então, hoje, a sororidade é um termo tão precioso, é um termo tão atual e importante para a gente lembrar o dia a dia que, muitas das vezes, não adianta a gente só falar. A gente precisa ir lá e agir com uma forma de servir, de uma forma muito de servir com amor, de ser solidária, de ser empática. E a sororidade fala sobre esse movimento solidário, esse movimento da consciência da força da mulher, da consciência da amorosidade, da capacidade de superar que a mulher tem, que é fantástica. A mulher tem uma força transformadora enorme, né? Mas as mulheres também cansam, né? Nós temos os limites, nós temos as dificuldades, e nesse momento que acontece sororidade, é uma mulher lutando pela outra. Então, se eu estou em um momento delicado, a minha rede de apoio conta com mulheres que vão
fazer ali vão me dar um novo alicerce, vão me dar uma nova estrutura. E é disso que a gente está precisando realmente, né? Apoio, respeito, amor. Eu brinco que após toda essa vivência de pandemia, 2 anos, nós estamos precisando da vitamina A de afeto, e vitamina R de respeito. Perfeito, Paquisa. Tem mais alguns comentários aqui. É um termo que eu vou passar a utilizar. Eu fiquei na dúvida se ele é exclusivamente sobre esse tema, sobre o tema das mulheres, o sororidade, ou ele se encaixa em outros temas, você sabe? Olha, boa pergunta. Geralmente, esse tema é bastante trabalhado nesse universo da colaboração entre as mulheres, né? Mas podemos pesquisar se ele se encaixa em outros contextos, em outros temas. Mas, assim, hoje as leituras, os livros, os principais artigos e até movimentos, né, feministas vêm dizendo muito desse grupo de mulheres, dessa colaboração, dessa ajuda mútua, desse processo de empatia. E volto a repetir, dessa ação, Renê, não adianta só a gente gostar, a gente querer apoiar, a gente tem que servir, a gente precisa ir lá e fazer. Né? Eu falo que amor é ação. Muitas das vezes a pessoa que está ali no momento ou de fome, ou de uma violência doméstica, ou de um adoecimento, não precisa só da nossa fala. Precisa da nossa ação. Então, a sororidade, ela nos convida para essa reflexão, tanto analítica, social, mas e para a prática também. Entendi. Perfeito, Paquisa. Tem mais alguns comentários aí. Sim. Pessoal, o som, tudo ok aí? Eu fico, de vez em quando a gente dá umas esbarradinhas aqui. Tudo ok, né? Valeu. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Paquisa. A Maria Carmo Costa e Silva está indo bem, pena que ficarei até 6h30. Não, mas 6h30 já acabou já. 6h30 já acabou já, vai dar para você assistir tudo. Helenice, tudo na vida da mulher sempre foi a custo de muito sofrimento e angústia, verdade. Luciana Paranhos faz às vezes alguns comentários. Luciana Paranhos, bem ativa, tá gostando? Que bom. Nos esquecemos de cuidar de nós mesmos, cuidando dos outros. Às vezes estamos irritados, cheios de responsabilidade, sem olhar nossas necessidades, é verdade. Maria do Carmo, mais uma vez, estou aprendendo que somos muitas em busca de saúde emocional, perfeito. A Mirce, tenho aprendido a expressar os meus sentimentos. Depois de um casamento de 38 anos, 38 anos imagino, sofrendo abusos de vários tipos, aprendi a superar as violências sofridas. Agradeço ao meu terapeuta Arthur da Sempre. Aí, Arthur, se estiver assistindo, um agradecimento especial para você aí da Mirce. Perfeito, Mirce. Mais um pessoal falando aqui. Pessoal, se eu pular uns aqui, porque o tempo da Paquisa é precioso, tá? Né, Paquisa? O nosso, de todos nós. Deixa eu ver. A Lau Ferreira dando boa tarde. Pessoal, para quem está chegando aí agora, vão dando, eu já falei isso algumas vezes, deem um like aí no vídeo para que esse vídeo tenha maior alcance. Eu repito mais uma vez que as nossas lives, talvez elas mudem um pouco o formato. Acho que agora está mais bonitinho, né? Melhor do que aquela coisa de cada um na sua casa. Melhor do que aquela coisa. O pessoal acha que deve estar até enjoado dos meus livros lá, sabe? Que ficava lá fazendo papel de cenário. Sim. Fazendo papel de cenário. Agora, de forma presencial aqui, a gente espera que continue, dure muito tempo. Eu falo mais uma vez que eu fico super feliz de estar podendo fazer isso aqui, esse espaço maravilhoso que a SEMP projetou e construiu aqui, o CCD, o Centro de Conteúdo Digital. E, enfim, continuem curtindo aí as nossas redes sociais, nos sigam aí, porque a gente vai ter muito conteúdo parecido com esse. Eu peço sempre para vocês que temas que vocês gostariam de ver, para vocês sugerirem aí nas nossas redes sociais, via WhatsApp, porque a gente está sempre aberto a sugestões e acho bem importante. Paquisa, deixa eu só completar, porque os comentários são ótimos, né? Que assim vai nos inspirando, né? E essa partilha fica mais rica. Hoje, é bastante inteligente para os nossos governantes, para a nossa sociedade, para a nossa família, para os nossos cônjuges, para o nosso contexto profissional, de amigos. É muito importante que todos esses grupos entendam que investir, Renê, em saúde mental da mulher é fazer um grande investimento. Quando a gente pensa que a maior parte da nossa equipe aqui são de mulheres, a sociedade brasileira tem bastante mulher, Belo Horizonte tem bastante mulher. Maioria, inclusive, né? Sim. Quando a gente pensa o quanto é precioso, o quanto é sagrado cuidar das nossas mulheres,
Porque essas mulheres estão cuidando de muitas outras coisas. Né? Muitas mulheres, pessoal, estão ensinando os filhos de vocês nas escolas. Muitas mulheres estão operando o parente de vocês agora no hospital. Muitas mulheres estão organizando, gerenciando uma casa inteira e merecem todo o nosso respeito. Inclusive, Paquisa, para te interromper um pouquinho, quero pegar esse gancho dessa parte dos governantes, não estou falando de partido nenhum especificamente, mas a representatividade da mulher na política brasileira hoje ainda é baixa, tá? Tanto em âmbito municipal, estadual quanto federal. E as que tem, eu admiro muito, e voto, acho que eu até voto a maioria das vezes, não sei, mas eu voto bastante em mulher, assim. Sim. E ainda sofrem muito preconceito no meio político, muito. A gente tem diversos casos, inclusive de, não vou citar especificamente, mas inclusive de abuso aí recentemente, coisa asquerosa. E eu vejo que os partidos políticos passam aí 3 anos, às vezes cometendo violência contra a mulher no âmbito de trabalho ali delas, no caso das mulheres que estão inseridas na política. E nos anos eleitorais, como é o ano de agora, a gente vê um monte de partido falando sobre a representatividade da mulher na política, querendo angariar voto, né, gente? Então, tudo bem, eu acho super válido que as mulheres se candidatem a vereadoras, deputadas, prefeito, presidente, enfim. Mas aos partidos políticos, aí, em sua maioria absoluta comandados por homens, essa representatividade tem que ser durante os outros 3 anos também, tá? Não é só durante o ano eleitoral, não. Fica esse toque. E quando a gente pensa na necessidade de investir na saúde emocional das mulheres, nós estamos dizendo também de uma sociedade mais equilibrada, nós estamos dizendo de famílias bem estruturadas, né, emocionalmente dizendo, né? Então, investir e perceber o quanto as mulheres estão a todo momento trabalhando, atuando, servindo, né? E também perceber que, assim, como alguns comentários, né? A saúde emocional, às vezes a mulher fica muito frágil porque elas se sentem invisíveis. Porque se nós estamos dizendo aqui da importância do papel da mulher, a mulher está pilotando avião, a mulher está operando, a mulher está ensinando, a mulher está organizando a casa, está ali na mesa com o juiz, despachando documentos, fazendo várias coisas. E quando, depois de todas essas lutas, e mesmo assim não tem o devido valor, algumas dessas mulheres podem se entrar em casos de adoecimentos profundos. Por quê? Tudo tem um limite, né? Então, não é à toa. Algumas pessoas falam, Paquisa, por quê que as mulheres adoecem mais que os homens? Né? Passa por aí. Né? Primeiro, por todo o nosso desdobramento, funções, pela capacidade, a flor da pele de sentir. Historicamente, nós somos também muito treinadas para esse eterno servir. Né? É da nossa natureza, sim, amorosa, servir com amor, com responsabilidade, com competência. Mas esse servir não tem que pertencer só às mulheres. Não, de jeito nenhum. Né? Nós estamos num mundo onde todos os seres têm os seus, têm a sua responsabilidade, desde a formiguinha até a mulher, até o homem, até a natureza, enfim. Eu cresci vendo, te cortando mais uma vez, eu cresci vendo só mulheres cozinhando, por exemplo, ao meu redor, a avó, mãe. Então, na minha cabeça, durante muito tempo, era atividade exclusiva das mulheres, né? E mais recentemente, de uns anos para cá, eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Faço comida toda hora. Ótimo. Só esse toque aí. Adoro os depoimentos, porque o objetivo aqui é deixar uma live bem humanizada. É falar que é possível pensar de forma mais amorosa, é possível sim lutar pela igualdade, pelo respeito, pela empatia. E falando em reeducação, Paquisa, como você disse aquela hora que é o termo, eu acho que o primeiro passo a mudar o pensamento preconceituoso que a gente é criado na sociedade patriarcal, assim, absurda que a gente tem, né? É justamente se entender como machista e, a partir daí, quebrando esse preconceito, né? É o que eu fiz e é o que eu busco fazer diariamente. Eu fiz um apanhado, em determinado momento, eu fiz um apanhado de ações, falas, pensamentos que poderiam ser machistas da minha parte, e eram muitos. Eu digo sempre que a pior coisa que o homem pode fazer não é que eu sou um machista, sabe? Não é que eu sou homofóbico. Quando começa assim, gente... excesso de justificativa, isso, quando começa, não é que eu sou machista, é porque é machista. Então, o primeiro ponto aí que eu acho que para uma mudança de pensamento, de atitude, é se aceitar mesmo
com esse pensamento, saber que é fruto de uma sociedade patriarcal mesmo, e é mesmo, e a partir daí se reconstruindo. Eu digo que eu aprendo diariamente muito com a Daniane, por exemplo, que a Daniane também é muito engajada nesse universo, eu fico muito feliz e sempre pergunto as coisinhas para ela, se eu estou melhorando. E essa reeducação que eu estou citando aqui, ela se baseia na nossa construção cultural, desconstrução cultural e reconstrução cultural. Perfeito. Nós, a todo momento, estamos nos transformando, nos capacitando, para evoluirmos. Uhum. Eu tenho o meu primeiro filho, é o Thales, de 7 anos, é um menino, então eu já começo a trabalhar essa nova cultura, essa reeducação dentro de casa, não só no consultório, mas dentro de casa com os meus 2 filhos, porque tem um casal, então são direitos iguais, sim. Cada um tem que respeitar um ao outro. Eu faço muito em casa também, mas é um pouco mais difícil, Porque em casa eu estou falando com homens mais velhos do que eu. Sim. Mas eu sempre. Eu sou muito inserido, por exemplo, nesse universo de futebol, então estou sempre assistindo futebol. Não preciso nem falar, gente, que é um ambiente extremamente machista. Então, eu estou sempre tentando quebrar isso. Por exemplo, acho o máximo mulheres que estão inseridas nesse contexto, tanto como torcedoras, por exemplo, ou atuando como atras, acho maravilhoso. Uhum. Paquisa, mais uma perguntinha aqui. Sim. Não te cortei, não cortei? Não, então, tudo bem. pode ficar à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. A Luciana falou que é possível construirmos parcerias. A Luísa Pimenta, estou investindo na minha saúde mental e emocional, estou colocando limites. Eu quero fazer? Eu preciso fazer isso agora? Perfeito. Paquis, um termo que eu já te vi utilizando algumas vezes, eu acho bem interessante, gostaria de entender um pouco mais, é o de mulheres fênix. Acho que já teve uma live especificamente com esse tema? Não, eu só citei em lives anteriores. Mas eu já te vi utilizando esse termo algumas vezes. E partindo assim da etimologia da palavra, eu acredito que nunca fez tanto sentido nesse período de reconstrução a gente fazer essa analogia, Sim. Queria que você explicasse para a gente, por favor, o porquê dessa analogia. Uhum. E também relacionado ao universo feminino, essa coisa das mulheres fênix. Olha, é um termo muito bonito e muito forte. E muito atual, porque nós estamos diante de um cenário de recomeço, E quando eu penso em recomeço e superação, eu sempre lembro de uma historinha que é da mitologia grega, É um mito que fala sobre o pássaro fênix, Um pássaro que, no decorrer da sua vida, tem toda uma vivência, se esgota ali de energia, caça, vive intensamente ali como um pássaro muito importante, que é o pássaro fênix, pela mitologia grega, até que no decorrer do seu processo de envelhecimento e ali perante a sua morte, esse pássaro entra numa combustão, numa autocombustão, Ele pega fogo e ele renasce das próprias cinzas. E eu fiquei pensando, filosofando, o quanto é simbólico essa coisa até dessa autocombustão, de se queimar de dentro para fora, de se transformar de dentro para fora. O quanto nós estamos vivendo isso, Todos nós passamos por muitas dificuldades, desafios ao longo dessa pandemia. Não teve só flores, não. Tivemos momentos difíceis, momentos de aprendizagens, mudanças, momentos super difíceis, beirando o insuportável. E tivemos ali uma grande missão. O que eu vou fazer com isso? Depois de toda essa pandemia, eu vou ser igual ou eu posso recomeçar? E o mito, Renê, da Fênix fala sobre isso, Fala sobre a nossa capacidade de renascer das próprias cinzas, ou seja, da nossa capacidade de superar, mesmo diante de uma dificuldade assim, muito grande, E o termo mulheres fênix é exatamente isso, Nós somos muito fortes, nós somos líderes, nós somos amorosas, mas nós teremos o nosso momento de autocombustão,
nós teremos o nosso momento de nos queimarmos de dentro para fora, que é quando chega o limite do limite das nossas forças, da nossa esperança, o cansaço às vezes toma conta, a desesperança às vezes toma conta também, e é nesse momento que, de alguma forma, nós vamos ter de acessar o interior do nosso interior. Aí entra o sagrado feminino. Lembrei da música do Vanderly. Ah, linda, linda. Nós vamos ter de acessar o interior do nosso interior, voltar um pouco nesse conceito do sagrado feminino, para a gente fazer uma reconexão com a nossa força maior, né? Com a nossa esperança que está lá no fundinho, para a gente conseguir fazer, gente, esse salto, a gente conseguir fazer passar por esse ciclo de quase morte para um recomeço